Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco nessa tarde fresca, bonita, tranquila. Que possamos estar em paz com nossos corações para ouvirmos hoje. Hoje seria no Livro dos Espíritos a Ana Cristina, mas ela está meio adoentada, então a Fabiana vai falar no lugar dela. O Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, na questão 535b. E o Evangelho hoje será com nosso irmão Denner, que irá falar sobre o capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração, os itens de 11 a 17. Escândalos, cortar a mão. E vamos iniciar com a nossa mensagem da tarde, a seguinte hoje. Meus irmãos, paz seja convosco. Gostaríamos que cada um se perguntasse por que tantas escolhas na tristeza, por que tanto vitimismo e até mesmo por que tantas e tantas punições. Vós mesmo as aplicais sobre vós? Ah, amados, viver é alegria, a lei é amor, a força está no otimismo, na coragem, na esperança. Quantos exemplos de irmãos que atravessaram as doenças mais difíceis e superaram. Quantas mãezinhas viram seus filhos partirem, mas não pereceram, não se entregaram ao desânimo. Pelo contrário, continuaram nesta existência com os corações voltados para o reencontro. Ah, meus irmãos, quem conhece Jesus não tem motivo para ser triste. Nem quem conhece a sua doutrina tem lágrimas de emoções, mas não de desespero. Busquem-se estudar e compreender o quão consolador, o quão libertador é a verdade trazida pelo nosso Mestre. Que vossos corações se alegram por cada oportunidade que a existência traz de reajuste, mas, sobretudo, de aprendizado. Sejam alegres ao servirem, sejam agradecidos, que a gratidão seja a vossa oração. Alegrai-vos, alegrai-vos no Cristo Jesus que estás conosco, e nos entregará ao Pai, que não desiste de nós. Porque nós mesmos devemos desistir? Que possamos levar o Evangelho do Cristo, sobretudo, com o sorriso sincero, de muito amor e de muito amar. Mensagem recebida pelo Centro Espírita Semeador. E nós vamos chamar nesse instante a Joelma para fazer a nossa prece. Boa tarde, meus irmãos. E envolvidos por essa mensagem tão bonita, nós vamos aproveitar a nossa prece hoje para agradecer. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer pela oportunidade dessa casa que nos acolhe, nos oferece os ensinamentos de Jesus, nos traz também as oportunidades de trabalho e tantas reflexões, tantos aprendizados sobre a nossa caminhada nessa existência. Amado Mestre Jesus, que possamos ser gratos por estarmos aqui, reencarnados nesta presente existência, que possamos observar toda a nossa existência e perceber os motivos que temos para agradecer, por mais difíceis que sejam as situações, por mais delicadas que sejam as emoções que estejamos enfrentando, que possamos encontrar os motivos para agradecer
e nessa gratidão encontrarmos também a razão da felicidade, percebendo o amparo que vem do alto a cada um de nós em todos os momentos e elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo sempre, reconhecendo todas as bênçãos que vêm até nós, que possamos assim ir nos transformando, fortalecendo o nosso espírito e também fortalecendo, reequilibrando o nosso corpo físico. Amado Mestre Jesus, que possamos estar aqui de corações e mentes abertos para os ensinamentos dessa tarde, que possamos nos fortalecer na fé, na esperança e na coragem, percebendo cada vez mais razões e motivos para agradecer e estarmos felizes nessa jornada. Esteja conosco e que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. Então, dando continuidade hoje na questão de número 535, a linha B, nós vamos encerrar, nós estamos na intervenção dos espíritos no mundo corpóreo e vamos passar para a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Então, para a gente falar da linha B, vamos só lembrar da questão que já foi estudada na semana passada, quando os espíritos, eles vão dizer para nós. O que Kardec perguntou? Kardec perguntou que quando acontece alguma coisa feliz para nós, então quando acontece algo que a gente se sente bem, a quem nós devemos agradecer? Aos espíritos? E os espíritos superiores vão dizer, agradeça primeiro a Deus. Por quê? Porque nada acontece sem a vontade do Pai. Então, nossa primeira reação na gratidão é essa elevação ao Pai. E depois agradecer aos bons espíritos, aos benfeitores espirituais. Na linha A dessa questão, Allan Kardec ele vai questionar o que acontece quando nós nos esquecemos de agradecer. E a resposta ela é tão clara, o que acontece aos ingratos. Olha que interessante. Então, quando nós esquecemos de agradecer, a gente então vai ter a consequência da ingratidão. Mas qual que é a consequência da ingratidão? É interessante a gente pensar, quando a gente já crê em Deus, já crê na sua justiça, na sua bondade, na sua misericórdia, o pensamento muito natural que nos acompanha é justamente esse. Nada acontece sem que Deus seja essa causa primária. Se o Pai nos ama, tudo que nos acontece é para o nosso bem. Os irmãos concordam? Se é para o nosso bem, a gente deve agradecer não somente as coisas boas que nos acontecem. Até mesmo as nossas dificuldades, quando a gente tem a gratidão, a gente também tem a resignação. É quando a gente vai vivenciar o dia a dia com serenidade, com paz. Por quê? Tudo que vai acontecer depende de nós, sim. Mas se nós queremos, desejamos algo e acontece outro, aqui a gente pode entender que é a providência divina querendo nos ensinar algo. Ou então é a sua justiça que nos encontra. E aí qual que é a consequência da gratidão? É essa paz, essa serenidade, esse bem-estar. E da ingratidão? A gente vai estar sempre vendo o lado negativo da vida. A gente vai estar sempre lamentando, sempre reclamando e até mesmo culpando a Deus. Então, qual que é a consequência da ingratidão? Ela se chama infelicidade, ansiedade, muitas vezes depressão, suicídio, desgosto da vida. É uma consequência forte, né? É um motivo para a gente buscar, como disse essa mensagem tão linda, né? Essa gratidão, essa felicidade. E dando continuidade na linha B,
Allan Kardec, ele vai colocar algo que eu acho que quase todos nós já nos questionamos. Há, entretanto, muita gente que não ora, nem agradece, e para quem tudo sai bem. É aquela pessoa que a gente fica de olho nela, né? A gente está de olho nessa pessoa. Olha lá, a pessoa só faz coisa errada, só pratica o mal, e para ela tudo dá certo. Vocês já pensaram assim? É a nossa inveja que pensa assim, né? Vamos ser sinceros, né? E aí a gente fica assim, mas por que com a pessoa dá tudo certo e comigo já não é assim? É o nosso pessimismo, porque a gente está vendo o que a gente quer ver. E a gente não está enxergando, não está tendo olhos de ver que Jesus nos pede. E os espíritos superiores, então, vão responder a Kardec. Sim, mas é necessário ver o fim. Então, sim, existem pessoas que, vamos dizer assim, que não têm um coração bondoso, que às vezes não tem pudor nenhum em fazer mal ao próximo e que tudo parece bem. Sim, sim, mas nós não vemos o fim. Que fim é esse? A gente não enxerga a colheita dessa pessoa, a gente está enxergando o quê? O plantio, ela está semeando. A gente não tem liberdade de semear, de plantar o que a gente quiser. Eu quero plantar o ódio. Pode, fica à vontade. Só que você vai colher a consequência do ódio. Então, aqueles que parecem que estão aqui a passeio, vão ter as consequências. É esse fim. Vão colher aquilo que semearam. E se a gente está falando aqui de ações maldosas, as consequências não são boas. O que nós estamos observando da vida alheia? Quando a gente fala esse plantio, é apenas essa passagem, essa existência. Se nós pegarmos essa existência diante da nossa eternidade, é como se fosse um dia de 24 horas e a gente percebesse um segundo da vida daquela pessoa. O que a gente faz muito, a gente acha que para o outro é tudo muito fácil, mas a gente não está no lugar do outro. A gente não sabe o que o outro passa. Por isso Jesus também fala, não julgueis para não seres julgados. Porque quando a gente julga algo, quando a gente julga qualquer coisa, a probabilidade de nós estarmos sendo injustos, ela é muito grande. Então que a gente deixe para a justiça divina. E eles continuam nessa resposta. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. É o que Jesus fala, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então vamos pensar nesse muito foi dado. Uma riqueza que muitas vezes a gente não agradece, que muitas vezes a gente não pensa nela, chamada saúde. A gente pensa nela quando tem uma dor de cabeça, quando a gente está doente. Mas muitos de nós que não passamos a doença, a gente não tem essa gratidão. Então a gente vai desfrutar de algo sem nem mesmo dar o quê? O devido valor. Esse é só um exemplo. Muitas vezes a saúde nos falta, pode não ter nada a ver com o quê? Com expiações. Pode ser um chamamento de atenção. Mas é sempre isso? Também não. Muitas pessoas adoecem, passam doenças graves, para servirem de exemplo para nós, da resignação, da coragem, da fé. Então há sempre um emaranhado de possibilidades. Mas se nós, que já temos conhecimentos, nós que buscamos a compreensão, se nós passamos tanto tempo a observar aquilo que não tem o valor devido, o que tem valor devido para o espírito? Numa existência passageira. A gente fala dos valores da alma, do espírito, não são os bens materiais, são as conquistas morais. Por isso a gente fala tanto em inversão de valores. Quantas pessoas se dedicam ao enriquecimento material, às competições?
Nossa, olha lá, fulana foi para a praia, fez isso, está ganhando não sei quanto e eu. Por que a gente está sempre se comparando? Se a gente tiver o entendimento e a gratidão no coração, a gente já acorda grato por mais um dia na existência. A gente já é mais feliz na simplicidade. É o que a gente sempre fala, seja feliz por ser você. E não triste por querer ser o outro, que a gente nem sabe o que o outro passa. Então, assim, a gente finaliza esse assunto e a gente passa para o item 9, que são os questionamentos que Allan Kardec vai fazer sobre a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Então, o que Kardec vai abordar aqui? Será que os espíritos, eles têm influência nessas ações, nesses fenômenos naturais? Hoje a gente tem observado muito aí na imprensa, né? Hoje a gente tem uma globalização que aquilo que acontece, pode ser a distância que for, nós quase que assistimos o quê? Ao vivo. E a gente tem assistido tantas calamidades das chuvas, terremotos. Será que os espíritos intervêm nesses fenômenos? Então, Kardec pergunta na questão 536. Os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? Então, ele está falando dos desastres naturais, não são das coisas boas, né? Dessas calamidades naturais. O que ele quer saber? São causas fortuitas, ou seja, ao acaso? Ou elas têm uma finalidade? O que vocês acham? Tudo o que Deus faz tem um fim útil, né? E os espíritos, então, vão responder. Tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Então, quando a gente vê um terremoto que mata tantas pessoas, né, a desencarnação coletiva, e a gente se questiona, nossa, mas é tão triste. Será que tem uma causa útil? Sim, tem. E aí Kardec vai questionar. Esses fenômenos sempre objetivam o homem? Então, essas calamidades naturais, será que a providência divina é sempre de alguma forma atingir os seres humanos? E os espíritos respondem, algumas vezes tem uma razão de ser diretamente relacionada ao homem. Então, muitas vezes, né, aqui está falando algumas vezes, essas catástrofes acontecem tendo uma utilidade ao ser humano. Uma das primeiras utilidades que nós podemos perceber com muita facilidade é que nessas calamidades, o que aflora muito rápido? O sentimento de solidariedade, de fraternidade. É claro que também, de uma forma muito triste, a gente vê seres humanos se aproveitarem, né? Nas chuvas que aconteceram ali no litoral paulista, a gente viu ali comerciantes que passaram a vender uma água mineral a R$ 97 para pessoas que estão morrendo de sede. É triste, é muito triste. Mas por que não observarmos um número muito maior de doações, de pessoas que se mobilizaram para enviar alimentos, donativos, para aqueles vizinhos que se solidarizaram para restabelecer a moradia? Então, tem muitas coisas que a própria catástrofe, ela vem também trazer o quê? Esse lado não só negativo, mas também um lado positivo. E aqueles que morrem nas catástrofes? A gente sabe que perece o corpo físico, não o espírito. E que aquilo vai ter o quê? Uma utilidade para esse espírito. Seja qual for, aquele espírito está, muitas vezes, naquele momento, tendo um aprendizado valioso que vai contribuir para a sua evolução. Mas vamos prestar atenção que os espíritos superiores falam. Algumas vezes, então, estão relacionadas a nós, seres humanos. Mas frequentemente. Então, frequentemente, ou seja, quase que de ordinário,
de geral, o que vai acontecer? Não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Por isso essa conscientização do que nós fazemos com o meio ambiente, ela é muito importante. Porque quando nós desequilibramos essas forças da natureza, o que a gente aprende? Que tudo no universo é o quê? Solidário. Então a gente não faz nada que não vai ter consequências generalizadas. Então, se de repente há um desequilíbrio muito grande, o que os espíritos estão falando? Que essas catástrofes vêm para que a harmonia dê continuidade. Então, tem muitas vezes que servem para nós, que são diretamente para nós, mas frequentemente é o próprio universo que, através de uma lei harmônica, buscando sempre a harmonia. E nós vamos também, mesmo que não seja para nós, à medida que nós vamos evoluindo, o que nós estamos sendo convidados nesse progresso? A nos inteirarmos de que tudo tem a matéria, mas tem o princípio inteligente, o espírito. Então, quando a gente fala dos animais hoje, esse princípio inteligente, a gente já percebe ali algo que amanhã será também um espírito. Hoje a violência contra os animais é igual a alguns anos atrás? De forma alguma. Então hoje as pessoas elas, vamos dizer assim, se chocam mais, até mesmo com o sofrimento dos animais, dos seres humanos também. Na 536b, Kardec, então, vai dizer: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária. Então, a vontade de Deus é sempre a causa primeira de todas as coisas. Nisso, como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Então, o que Kardec está perguntando? Quando a gente vê esses fenômenos naturais, tanto no agito, na calmaria, se seriam os espíritos quem dirigiriam esses fenômenos naturais. O que vocês acham? Então, quando a gente vê, assim, um terremoto, tem espíritos ali que estão dirigindo esses movimentos? E a resposta é: mas é evidente. Isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus de escala dos mundos. Isso aqui é tão interessante que, quando a gente percebe, né, Deus, esse amor, essa força, essa harmonia universal, Ele vai utilizar dos espíritos para que os espíritos trabalhem em todo o universo. Então, são várias as escalas, não são só os espíritos superiores. Às vezes, aqueles mais inferiores nem se dão conta de como eles são elementos também de harmonia nesse universo. E aqui fica muito assim claro para nós, quando a gente tem passagens tão lindas, como aquela em que Jesus, ele percebendo ali os seus apóstolos numa situação muito difícil, porque eles foram pescar e de repente vem uma tempestade. E eles então, com medo de perecerem, de morrerem, a gente vai ter ali o Mestre Jesus indo de encontro a esses apóstolos, é quando ele anda pelas águas. Esse andar pelas águas pode ser o quê? A levitação, ou pode ser também uma materialização, porque Jesus estava em oração. E aí, quando Pedro, eles assustam vendo Jesus, o que ele fala? Que eles não tenham medo, ele fala: sou eu, Jesus.
Pedro se encanta e fala, Jesus, eu posso, né? Posso também andar pelas águas? E ele fala o que para Pedro? Não, não anda não, você não dá conta. Não, o que ele fala? Pode, vem, todos nós podemos. Cuidado, hein, quem não sabe nadar, se for tentar, né? E Pedro vai, não vai? Só que ele vai o quê? Indo. Mas a hora que ele começa a raciocinar, nossa, eu estou andando na água, o que começa a acontecer? Começa a afundar. Homem de pouca fé, né? E ali, quando Jesus entra, dá as mãos, pega Pedro, quando eles entram no barco, o que Jesus faz? Ele acalma a tempestade. Isso não parece milagroso? Você acalmar a tempestade? Está aqui. Ele já é um espírito puro, da mais elevada ordem, então ele comanda essa tempestade. São espíritos que quanto mais evolução, elevação, mais sabem também o quê? Lidar com esses fenômenos. Ele teve que trabalhar para interromper ali a tempestade? Provavelmente ele só teve o quê? Que rogar aqueles espíritos que estavam encarregados que pudessem o quê? Acalmar e não mais irritar essa natureza. Então, meus irmãos, a gente vai marcar, se você quiser mandar, né? Na questão 537 para a semana que vem. E desejar a todos uma semana muito abençoada. Que a gente grave essa mensagem de que quando Pedro pergunta se ele pode, Jesus vai responder não só a ele, a todos nós podemos. Então que a gente possa crer sempre na bondade do Pai, e o caminho é sempre a prática do bem. Que Ele nos abençoe. Boa tarde, família Semeador. Que a paz e o amor do Mestre Jesus desça sobre nós, permaneça em nossos corações. Como a Carla disse no início, nós continuaremos o desenvolvimento do capítulo 8 e hoje especificamente trabalharemos os itens de 11 a 17. E esse item 11, ele trata justamente dos escândalos, onde no Evangelho de Mateus diz, escândalos, cortai a vossa mão. Iniciamos o nosso estudo da tarde observando o que diz o texto evangélico. Então diz o seguinte, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É um subtítulo do capítulo 8, como nós dissemos, bem-aventurados puros de coração, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o texto diz o seguinte, se vossa mão ou vosso pé é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Então está lá no Evangelho de Mateus. Então, meus irmãos, quando a gente observa esse texto, a gente sabe que aqui tem todo um sentido figurado, tem toda uma mensagem que para aquela época era necessária para o nosso entendimento. Então, ou seja, se dissermos hoje que a gente tem que mutilar cada órgão nosso, a cada escândalo cometido, possivelmente nós não sobreviveríamos por muito tempo. Então, para aquela época, para aquela maturidade que nós tínhamos há 2000 anos atrás, quando Jesus utilizava-se dessa linguagem, que foi aqui expressa no Evangelho de Mateus, era justamente para despertar em nós o quanto esse escândalo é maléfico, a nós e também ao nosso próximo.
Então, se nós entendermos o conceito de o que é um escândalo, nós observaremos que nós o praticamos por muitas vezes na nossa existência. Então, um escândalo é uma armadilha que se põe no caminho do inimigo para fazê-lo cair. É aquilo que dá o que falar, que causa indignação por ser contrário à moral. Que moral é essa? A moral cristã, a lei de amor. No sentido espiritual e moral, é todo o obstáculo que com sua conduta uma pessoa pode representar para a vida ou a moralidade de outras pessoas. Então, sempre que nós cometemos algo contrário à lei de amor, algo que infelizmente prejudica o meu próximo, nós estamos cometendo um escândalo. É muito fácil para nós observarmos os escândalos cometidos por terceiros, mas por muitas vezes temos dificuldade de observar os escândalos que nós cometemos. Então, o fato de nós furarmos uma fila, o fato de nós estacionarmos numa vaga destinada a um irmão com uma necessidade especial, o fato de nós não sermos solidários a um irmão que está numa necessidade ali diante de nós, estamos sim cometendo um escândalo. Por isso que, se nós levássemos realmente ao pé da letra essa questão do escândalo e saíssemos mutilando aí, né, com certeza não sobreviveríamos por muito tempo diante dos escândalos que nós cometemos. Então, meus irmãos, tem uma simbologia relacionada aqui nesse texto, né, que se levarmos ao pé da letra, a gente sabe que nós cometeremos aí uma violência contra nós mesmos. Mas o que isso significa principalmente no aspecto moral? Que nós devemos destruir em nós a causa do mal. Então, tudo aquilo que nós cometemos, né, contra nós ou contra ao nosso próximo e que leva ali, né, a prejudicá-lo e é contrário a uma lei natural, a uma lei ali de amor, isso é um escândalo. Então aqui, né, é como se nós disséssemos o seguinte: aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. Se eu não quero para mim e eu quero para o próximo, eu estou ali cometendo um escândalo. Então, ou seja, nos dizeres do Evangelho é arrancarmos do nosso coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Então é arrancarmos de nós esse orgulho, esse egoísmo, essa ira, essa inveja que por muitas vezes a gente tem e que infelizmente prejudica o nosso próximo. Então é nos libertarmos desses vícios, dessas imperfeições morais que nos levam a cometer esses escândalos. Então, é natural, nós vivemos aqui num mundo de provas e expiações, nós, né, na terra, na condição de espíritos imperfeitos, espíritos rebeldes que somos, temos ainda uma grande dificuldade de entendermos o verdadeiro sentido do verbo amar. Porque se nós, quando tivermos o verdadeiro entendimento, conseguimos enxergar de fato o que é esse amor proposto por Jesus e exemplificado em seus atos, com certeza nós deixaremos de lado todos os escândalos que nós cometemos. Então, ou seja, e todos esses escândalos frutos justamente dos nossos vícios e das nossas imperfeições. Conseguiremos libertarmos desses vícios, dessas imperfeições, numa única encarnação? Com certeza que não. É por isso que a misericórdia divina, a benevolência do nosso Pai, nos dá a bênção da reencarnação. É diante da reencarnação que nós teremos o quê? A oportunidade de tomarmos consciência de todos esses escândalos que cometemos e trabalharmos na correção desses vícios que nos levam a cometê-los. Então é por isso que, né, aqui estamos, nessa encarnação, despertando ainda mais as nossas consciências, trazendo para nós esse exemplo, essa experiência ensinada por Jesus, porque a cada escândalo cometido, despertaremos
a necessidade de dizermos o seguinte: olha, eu cometi algo contrário à lei de amor. Eu cometi algo contrário à moral cristã. Eu tenho a consciência de que eu agi contrário àquilo ensinado por Jesus. E eu tenho a oportunidade de reparar isso trabalhando o quê? No caminho do bem. E aí, meus irmãos, é necessário, né? Sempre é necessário que diante dessas infringências da lei divina, aí, sempre que a gente comete algo contrário à lei divina, a gente também colhe dos frutos daquilo que nós plantamos. Como a Fabiana disse minutos atrás, no estudo do Livro dos Espíritos, a semeadura ela é opcional, mas a colheita é necessária. Então, por muitas vezes, nos colocamos na condição de vítima, questionando ao nosso Pai a causa dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas dificuldades, e às vezes não observamos todos os escândalos que cometemos e que esses escândalos é reflexo dessas imperfeições. E tudo aquilo que possivelmente nós passamos de dificuldade, de dores, é um efeito de tudo isso que nós cometemos. Então, isso é necessário justamente, né, como o Evangelho também nos ensina, para que nós possamos reconhecer nesses efeitos, nessas dificuldades, nessas dores, a necessidade de combatermos. É fato que muitos de nós só reconhecemos as dores, reconhecemos os seus efeitos diante as consequências que elas nos trazem. E aí nós paramos para analisar, paramos para fazer uma autoavaliação dos nossos atos, né, dos nossos pensamentos, observamos ali o quanto nós estamos desviados do caminho do bem. E observando isso, despertando a nossa consciência, nós começamos a trabalhar o quê? No combate dessa imperfeição e começamos a trabalhar o quê? No caminho do bem, no caminho do amor. E a gente começa o quê? A perceber aí que ao invés de cometer escândalos, nós temos a oportunidade de sermos trabalhadores e benfeitores, transformando totalmente a nossa moral, transformando totalmente a nossa experiência aqui, enquanto oportunidade reencarnatória que o nosso Pai nos permite, nos colocando a ser esse instrumento de paz, de amor. E a gente começa a perceber o quanto essa transformação acontece em nossas vidas, quando assim nós deixamos de praticar o mal e praticamos o bem. Então, meus irmãos, nós não nascemos, não fomos criados para a prática do mal. Deus não nos criou para isso. Não nos destinou para fazer o mal. Os escândalos são consequências do mau uso de quê? Do nosso livre-arbítrio. Então, o Pai, na sua misericórdia, nos cria para sermos o quê? Instrumentos de amor. Porém, diante o mau uso desse livre-arbítrio, diante a nossa imperfeição moral, nós cometemos e vamos para o caminho do mal. Então, dada essa nossa imperfeição moral, essa evolução ela se faz com lentidão. Como nós falamos, é necessário sucessivas reencarnações para que nós consigamos trabalhar a cada uma das encarnações o combate a esse mal, essa imperfeição moral. Então, ou seja, por quê? Ela é realizada primeiramente internamente. Primeiramente pela nossa vontade. Por isso a necessidade de quê? Do autoconhecimento. Se aqui estamos reunidos nessa tarde, cada um de nós temos condições de olhar para dentro de nós mesmos e dizer: quais os meus principais vícios morais? O que mais me prejudica e o que mais me leva a cometer a questão dos escândalos na minha vida e que me prejudica e prejudica o meu próximo? É o orgulho que ainda tenho arraigado? É o egoísmo que ainda tenho? Ou é aquela ira, né, aquela inveja? Então, ou seja, é conhecendo a cada um de nós que nós teremos condições e oportunidades de combatermos essas imperfeições, esses vícios. E está aí a doutrina espírita, está aí o ensinamento de Jesus para nos auxiliar nesse reconhecimento e como trabalhar isso da melhor forma.
mas só existe um caminho que a gente sabe, que é a prática do bem, é a caridade. E isso vai nos auxiliar, principalmente porque nós nos colocaremos no lugar do próximo e a todo momento, despertando a nossa consciência, fazendo aquela perguntinha mágica: e se fosse comigo? Com certeza nós deixaremos de cometer muitos escândalos, muitas questões que levam à prática do mal. E aí, meus irmãos, ninguém é violentado, ninguém, né, é obrigado a corrigir-se. Tudo isso vai acontecer num processo muito natural, nos conhecendo e nos colocando na condição de transformadores das nossas vidas. E aí, a gente sabe que é uma frase muito sábia aqui, que praticar o bem é nossa maior missão. É por meio das boas ações que nosso espírito evolui. Então, a melhor forma de nós combatermos esses escândalos, eliminarmos eles da nossa vida diária, é concentrarmos as nossas ações na prática do bem. E, consequentemente, as leis naturais que regem, né, o comportamento, nosso comportamento em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, em relação a Deus, serão acionadas constantemente. Por quê? Elas já estão na nossa consciência. E a partir do momento que eu tomar essa atitude de trabalhar no caminho do bem, elas estarão mais latentes ainda, nos auxiliando, nos direcionando para essa prática. Ou seja, desenvolvendo as consequências dos sentimentos, pensamentos e de que cada um, para que nesses resultados bons ou ruins, saibamos se estamos certos ou não. Aí passa a trabalhar a nossa consciência voltada ao ensinamento e à prática das leis naturais, as leis morais. Então, ou seja, que só nos conduz ao caminho do bem. Então, estamos aqui num processo de transformação, educando essa prática do nosso livre-arbítrio. E é claro que a partir do momento que começarmos a trabalhar esse livre-arbítrio sem prejudicar alguém e a nós mesmos, nós começamos a transformar o mal pelo bem. Nós começamos a trabalhar na nossa correção, na nossa transformação moral. E aí a doutrina está justamente para nos ajudar a transformar, a reiniciarmos uma nova jornada de luta contra essas más inclinações que nos levam a essas práticas, desses escândalos. Desenvolvendo o quê? Os valores espirituais. A gente passa a preocupar muito mais com o desenvolvimento das nossas virtudes, passamos a entender que elas são muito mais importantes do que, às vezes, um progresso material que a gente valorizava antes e que, diante desse progresso material, cometeríamos tantos escândalos. E aí, meus irmãos, isso passa a fazer parte da nossa essência, passa a fazer parte do nosso compromisso, enquanto aqui, né, reencarnados, aproveitarmos dessa oportunidade para levarmos uma bagagem a mais daquilo que nós chegamos aqui e conquistamos e levamos, preparando uma próxima reencarnação, trazendo para nós todo esse ensinamento. Desejo a todos uma tarde maravilhosa e muito abençoada por Deus, e que esse estudo da tarde de hoje nós possa despertar ainda mais as nossas consciências, para que, diante de cada ato, cada ação que nós cometemos a partir de agora, né, quando sairmos aqui da nossa casa, a gente passa a olhar melhor os efeitos, os impactos que cada ação dessa pode trazer para nós e também para os nossos irmãos. Pensemos em nós, mas pensemos acima de tudo no bem coletivo. Fiquem todos com Deus e que Jesus abençoe. Bom, gente, encerrando, né, a nossa tarde de hoje, nós agradecemos a Joelma, ao Denner, e pedimos os nossos passistas
que se dirijam à sala de passe, né, para o passe individual, e se preparando. E lembrar a todos também que hoje nós temos pizza. Se alguém quiser. E essa pizza é cheia de fluidos bons e não engorda, tá? Pode comer sem culpa. Está lá embaixo para todo mundo, para quem quiser, lógico, né? E vamos encerrando essa tarde, agradecendo ao Pai, né? Que tenhamos uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, que possamos lidar com todos os nossos problemas, com tudo aquilo que virá essa semana para nós. Sejam coisas boas ou que não sejam também, mas tudo se retorna a um aprendizado. E nós vamos convidar a Fabiana para fazer a nossa prece final e a fluidificação das águas. E a pizza? Já falei. A pizza está lá. Presta atenção, rapaz. Fica conversando, presta atenção. Então vamos, nesse instante, finalizando esta tarde, na presença de tantos benfeitores, elevar esse sentimento de gratidão a todos eles, e em especial a Deus, nosso Pai, que possamos sentir nesse instante todas essas energias balsamizantes que nos envolvem, acerenando as nossas mentes, corações, nos preparando para o tratamento através do passe, rogando a magnetização das águas, que sejam transformadas no remédio necessário às nossas dores, sejam elas do corpo, da alma. Que nós possamos, Senhor, sempre, a cada instante, percebermos a Tua presença, a nos insuflar a fé e a esperança, e sempre nos convidando à prática do amor, à caridade. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, e que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Assim seja.